Então, Médium e o Trabalho, livro Médiuns, o tema de hoje, o Médium e o Trabalho. E lá em Éfeso, capítulo 4, versículo 28, está assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com que as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então vamos agora à dissertação do Miramês. É justo que cada médium faça uma apreciação de si mesmo, livrando-se de ser pesado aos outros no tocante às necessidades. O trabalho é uma bênção de Deus para todos, sem especificação. Aqui nós dividiremos o trabalho em duas partes, o espiritual e o material. Um se completa com o outro. Em muitos casos, a ignorância pode pender somente para um extremo, e o desequilíbrio criará grandes dificuldades, partindo desta verdade de que não existe vida sem trabalho. A inteligência nos previne que o labor é vida, senão o alicerce de tudo o que existe no universo. Nada para em comunhão com Deus. O ar se renova constantemente, deslizando em torno do planeta na sua desinquietação divina. É, por assim dizer, o mensageiro da vida e da alegria. Os planetas e estrelas, sóis e constelações giram sem cessar no infinito. Os átomos e os elétrons pulsam sem interrupção, livres e presos, recebendo e distribuindo energia, nunca ficando inertes. A nossa mente irradia pensamentos e emoções em uma continuidade indescritível. As plantas e os animais são exemplos do perfeito cinetismo, tanto na sua estrutura ciclópica como na função interorgânica. Eis aí o trabalho que a inteligência deve e pode copiar da natureza. Coloca-se nas suas condições e cooperar com o progresso cuja ação beneficiará a própria humanidade. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 18, assim ficou anotado pelo apóstolo: pois a estrutura declara, não amordeces o boi quando pisa o grão. E ainda, o trabalhador é digno de seu salário. O médio filho do Evangelho não pode esquecer de trabalhar nos dois sentidos, no pão de cada dia e no trabalho da caridade, no desenvolvimento das virtudes espirituais. Ocupar a mente nesses deveres é honrar os compromissos perante Deus e a consciência, Jesus e a vida. Fugir das coisas fáceis, ter pouco interesse pelas ilusões e domesticar os impulsos inferiores são os princípios da meta de educação do sensitivo companheiro da verdade. O Pai Celestial não para e Jesus opera constantemente. Portanto, notareis as necessidades de mover que temos. Notaremos as necessidades de mover que temos, como de disciplinar os nossos movimentos no sentido de dar-lhe maior rendimento. E é para tal que Deus nos facultou a inteligência com os sentimentos, o nosso organismo para extrair oxigênio e outros elementos da atmosfera. Outros elementos da atmosfera. Tem de trabalhar para absorver os alimentos, trabalhar para selecioná-los,
criar um campo operacional no centro digestivo que aproveita o de que precisa e devolve à natureza o imprestável. O metabolismo celular é a mais complexa organização comandada pelo espírito e os centros de forças. Ficam aí muitas interrogações, o que somente o trabalho com o tempo poderá responder. E antes disso, façamos o que estiver ao nosso alcance. A leitura é um trabalho que costuma pertencer ao físico e atingir o espiritual. O livro, de certa maneira, é o pão para a alma. Dá uma paradinha para a gente digerir um pouco isso aqui, né? Porque ele fala de um trabalho misturando o consciencial, o social e o espiritual, e ele aqui até agora não dá uma posição de como fazer isso, como a gente trabalhar esse autocontrole e esse autoconhecimento. O nosso corpo, ele foi construído para colocar em movimento o que o espírito quer. Então nós somos o espírito ou energia e temos um corpo que é para a locomoção, a interação aqui nesse mundo. E esse corpo foi tão bem feito, como ele mesmo diz que tem muitas coisas que a gente tem que estudar para mais tarde estar sabendo. O nosso corpo foi tão bem feito que ele responde para a gente necessidades ou situações de como estamos, e que a gente, por estar atolado nessa necessidade de coisas, de situações nesse mundo físico, a gente trabalha pouco esse autoconhecimento, esse autocontrole, e por isso tem pouco desse autoexame. As coisas acontecem que o corpo indica como é que está o nosso espírito. Quem é o nosso espírito? Sou eu. E como é que eu não consigo me conhecer? E o meu corpo reage já no primeiro indício de situação predisposta de mim mesmo, que é o meu espírito. Vou dar um exemplo, a raiva. A raiva, ela inicia o processo no corpo. A gente não nota que o espírito está com raiva, mas o corpo já nota. O corpo começa a ficar mais quente, com mais calor, as nossas feições ficam mais enrijecidas, já um jeito meio grosseiro, já na face, já. A nossa respiração mais fluida, mais tranquila, já começa a ser mais tensa, menos fluida. Isso tudo são sinais que está dando ali. Isso são os sinais que a gente consegue absorver ou entender rapidamente. E tem os outros sinais, que a gente acha que a raiva é do espírito, o espírito está com raiva. Não. O que cria a gente essa situação no corpo são substâncias do nosso organismo endócrino, do nosso sistema endócrino. Começa a jogar substâncias para dentro do corpo e aquilo é ruim ter raiva. Aquelas coisas todas estão acontecendo, não é para ter raiva, é para o corpo avisar que a gente está com raiva, que a gente está com medo, que a gente está ansioso, que a gente está nervoso. Aí o sistema endócrino começa a jogar isso tudo dentro do nosso corpo. Aí coisas de euforia, êxtase, raiva, ódio, medo, isso tudo são substâncias que o sistema endócrino joga dentro do nosso corpo e a gente começa a ter reações.
Isso tudo dá para fazer uma leitura disso, mas a gente não trabalha o autocontrole, não trabalha o autoconhecimento, e aí vai sendo conduzido pelas substâncias. E o problema todo, o problema não, o legal é que isso tudo o corpo está fazendo para a gente acordar. Opa, a raiva, o ódio, a ansiosidade, o medo está aí, ó, tomando conta, vamos mudar isso. E a gente se deixa. E isso aí acontece com tanta frequência, que o corpo, na primeira situação que já cria aquela limosidade, o corpo já aciona essas substâncias, já aciona o sistema endócrino, a sua substância já começa a tomar conta do nosso corpo, e aí começa esse lado de um êxtase emocional. E por quê? Porque a gente não trabalha o autocontrole. Isso é legal porque se a gente tivesse ali um mínimo de sensibilidade no início, já estou me estressando, já estou ficando nervoso, já estou ficando com medo, estou ficando ansioso. Mas a gente já está viciado nisso e o corpo automaticamente, já sei o que eu vou fazer. E aciona o sistema endócrino. E a gente começa a vir uma opção de substância dentro do nosso corpo para orientar que a coisa tá pegando fogo, mano. Tudo isso aí, todas essas substâncias, né? É para manter o organismo equilibrado, o equilíbrio do organismo. Tem uma expositora espírita, tem a mãe dela também, é uma cantora espírita e tal. Eles são ligados ao UZERJ. Ela é médica e ela trabalha exatamente nessa área aí, na profissão dela, e ela faz muitas, não sei se você já viu palestras dela, eu vou lembrar o nome dela, entendeu? Muito legal as palestras dela, esse dia mesmo eu escutei ela falando sobre isso que você está falando aí, né? Então, isso vem corroborar o que os ascensionados falaram semana passada sobre isso. Eles colocaram, isso não é uma coisa ruim, isso é uma coisa boa, vai te orientando a isso. Só que a gente não tem esse autocontrole. Muitas pessoas, muitos médicos acham que a respiração é só para oxigenar as células do corpo. A respiração tem muitas funções para a gente relaxar. O relaxamento, através da respiração, e essa respiração trazendo aquela tranquilidade e você não pensando em nada, isso faz com que você contraste com esse outro lado desequilibrado, desorganizado. Aquele lado que vai acionar o mecanismo a jogar tudo quanto é substância no corpo, vai parar. Quando você trabalhar esse autocontrole, começando pela respiração, pela meditação, ali você vai começar a desacostumar a acionar isso. Então as pessoas trabalham a meditação, o autoencontro com uma coisa pequena. É legal, mas eu não comprei o peixe. É legal, mas eu não adotei. Então, quer dizer, e a gente entra nessa fobia, nessa neurose, por preguiça. Por preguiça de falar, é ali, mano. Os caras que sabem mais estão dizendo. Todo mundo está falando, é ali. É nesse autocontrole, esse autoconhecimento é que vai fazer a gente acostumar o nosso corpo a falar, as coisas estão indo mais devagar, então não preciso acionar assim direto. O cara que está acostumado a essa tranquilidade, essa paz de espírito, a esse autocontrole, esse autoconhecimento, ele demora muito tempo a entrar nesse mecanismo do sistema endócrino, dessas substâncias tomando conta, essa cascata de substâncias, e ele tem tempo para não chegar ao pico do estresse, né? Porque ele está acostumado, o espírito está acostumado a se acalmar, a não apostar todas as fichas no que está acontecendo agora. E ele vai trabalhando aquilo, e aquilo vai dando um hiato, um espaço bem grande, que aí ele começa a modificar toda a situação
antes que o derradeiro aconteça. Então a gente tem que entender esse lado desse autoconhecimento, que é uma coisa que aqui o Miramês fala só daqui, do lado místico, do lado espiritual, mas ele não fala, ó, maluco, a responsabilidade é tua. É você que tem que trabalhar você. Então, quer dizer, o problema são mensagens antigas, a gente até entende e tal, mas não dá uma brechazinha para explicar. É ali o caminho, ó, é ali o caminho. E vai colocando Jesus, Deus, tudo, tal. E vou ir, cadê? E eu entro aonde nisso aqui? Eu vou para a igreja, então só orar, só fazer, pedir. Calma, Carlos. Então, quer dizer, fica uma... Vai do interesse das pessoas também. de botar a colheira. Infelizmente as pessoas não despertaram para esse lado, né? Nós, né, a maioria. E aí, volta a dizer, o trabalho da respiração, eu botei semana passada ali, eu achei legal, ela é espírita e também, não sei se é psicóloga, botou lá a função dela lá, psicoterapeuta aí, e ela botou um mecanismo para a gente trabalhar esse autocontrole. O que ela colocou tá lá? Tá lá. Não. Respira, não, inspira 4 vezes, em 4 segundos. E respira em 6. Não, antes de respirar, dá uma pausa, espera um pouquinho e respira em 6. Aí tu vai lá. E vai fazendo isso. E depois você entra num mantra teu pessoal. Eu sou energia, eu sou paz, eu sou luz. Sabe? É essa autoimposição do que você quer ser e vai ser. E ali começa a você sair desse eletromagnetismo da preocupação, do que tudo você atrai para você, de tudo que você atrai para você, que é pequeno, é menor, e a gente põe na quantidade do maior, do grande. Então ali ela colocou, eu falei, pô, é legal, eu não conhecia, eu falei, legal, vou botar lá no grupo, pelo menos já, quem me vê lá já tem uma raiz, já tem uma base para trabalhar isso. Então vamos continuar aqui o Miramês. Aos homens de boa vontade, deveis ocupar o tempo disponível na educação interior. Isso aqui a gente está falando. Muitos acham que é perda de tempo, por isso é trabalho da natureza inconsciente. Por ser perda de tempo, é trabalho da natureza inconsciente. Todavia, cabe a nós, nosso dispor, esperando que demos o toque. A terra espera a semente, a água espera o filtro, o pano espera o feitio da roupa, a madeira espera a feitura dos móveis, as plantas que as transformemos em remédio, os sons em palavras, a tinta e o papel na escrita, e os dons congênitos da alma, o amor. E se já fazemos muitas coisas contrárias às leis de Deus, vamos trabalhar para não fazer mais. E é bom que ouçamos mais este preceito. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Aí vem o assistencialismo. Então, pediu o Valdemir para fazer a prece inicial, pode ser, Valdir? Pode, todos nós juntos, né? Que a gente possa agradecer a Deus aí a vida, né? A Jesus, que é o nosso divino modelo, as instruções, as lições que nos chegam, como agora, né? Que a gente está recebendo da espiritualidade. Muitas informações, conhecendo o nosso corpo físico, o potencial do nosso perispírito, do espírito, né? Tudo que nós precisamos desenvolver para alcançarmos esse equilíbrio que vai proporcionar a nossa evolução. Então, é gratidão a Deus, é gratidão a todas as forças positivas que estão em nosso auxílio, como também os momentos, né, que a gente tropeça, os momentos que a gente cai, porque são lições que ficam para todos nós. Que a reunião possa ser bastante instrutiva, que a gente consiga captar aí as lições, os ensinamentos
E nos lembrando, né, pelos irmãos que estão lá fora, que de alguma maneira esse encontro, né, atraindo tanta coisa boa, tanta força positiva, que possa daqui emanar, né, para os nossos irmãos, os mais sofridos, os mais necessitados, essa onda de equilíbrio, né, e de paz, onde os nossos irmãos se harmonizem e saiam em busca da solução para os seus problemas. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Vamos ver aqui qual é a lição de hoje. Lição 6. 764. 764. Então, estamos na segunda parte do Livro dos Médiuns, no capítulo 14, título dos Médiuns. E estamos na pergunta, ou no item 176, e o subitem 4. Aquele que, tendo a força, crendo na intervenção dos espíritos, agiria mais eficazmente? Aquele que, tendo a força, crendo na intervenção dos espíritos, agiria mais eficazmente? Faria coisas que considerais como milagres. Então, vamos ver agora o Miramês aqui estender um pouco mais essa resposta. Então, estamos no Filosofia da Mediunidade, capítulo 6, alusivo à segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 14, item 176, subitem 4. O dom de curar. O dom de curar é fato universal, que nasce com a criatura que, com o tempo, deve buscar a educação e o roteiro seguido pelos grandes espíritos que estagiaram na Terra, doando saúde, levantando os caídos e distribuindo alegria aos tristes. Analisando a história da humanidade no tocante às curas, iremos encontrar no meio dos índios os curadores, no seio dos camponeses, pessoas com o dom de curar, as benzedeiras de crianças e como de adultos, fazendo maravilhas com um pouco de palavra e o toque das mãos. Nas regiões de todos os ramos espirituais, há pessoas dotadas de tal mediunidade que, ao tocar o doente, este se rejuvenesce. Em todos os segmentos da sociedade humana, sempre temos aquelas criaturas com o dom de curar aflorado, agindo pelos pensamentos, pelo toque nos enfermos, pela palavra, pelos gestos. Mas tudo isso são projeções da mente consciente e mesmo inconsciente de energias sublimadas em direção aos que sofrem. É o poder do espírito buscando no suprimento maior os recursos que os seus sentimentos pedem e a lei os atende. Essa força universal, enriquecida pelos variados processos, é cândida, se não angélica, e obedece à ação dos sentimentos da alma. Podes imprimir nesse fluido divino o que pretenderes para esse ou aquele empreendimento. Terás liberdade na escolha, mas não poderás escolher os frutos depois da semeadura, da semeada à semente. Deixa eu repetir. Mas não poderás escolher os frutos depois de semeada a semente. O Espiritismo pode te conduzir neste trabalho, advertindo sobre os possíveis perigos da mediunidade sem a devida vigilância. O que plantas, isso colherás. A resposta ao plantio vem em procura do semeador onde ele se encontra. A justiça não deixa o fruto errar o caminho de sua fonte. Deves ter cuidado nas projeções dos pensamentos. Eles são sementes que circulam em busca da terra fértil, onde crescem
e sempre estão em intercâmbio com o seu nascedouro, trocando forças compatíveis. Se são maus, somente serão isolados com a prática do bem. Se são bons, a sua bondade aumentará, se permaneceres no bem até o fim. Podes começar agora e educar os pensamentos em todas as direções. Procure estudar como eles surgem na mente. Ora, pedindo a Deus para iniciar os teus conhecimentos na criação das ideias e procure educá-los, passando pela fala, instrumento divino na boca dos homens. Se escreve, tenha os cuidados necessários, porque a escrita é igualmente semente que pode ser de luz ou de trevas, conforme a sua formação. Todos esses ensejos são valiosos, se sabes aplicá-los com maior discernimento. É o dom de curar que se divide ao infinito, processando-se por todos os meios entregues à direção da mente e da alma. Encarnada ou desencarnada, podes observar que em todo o mundo descem dos céus chuvas e mais chuvas de livros concernente à educação da humanidade, orientando-a para a convivência certa na família e na sociedade, de maneira a granjear a tranquilidade e o amor e a amizade, gerando a compreensão, fruto dos esforços de todos. Em futuro próximo, cada um curará a si mesmo, por ser o maior conhecedor dos seus desequilíbrios. A ajuda exterior é valiosa como toque de alerta, mas o dom de curar se encontra em nós mesmos, esperando a nossa disposição. Sair da dependência é o primeiro passo para a libertação, sem deixar que o egoísmo faça morada em nossos sentimentos. No tocante às curas com remédios, por intermédio dos médicos, não resta dúvida de que é uma grande ajuda, enquanto estiveres no despertar da verdade. Depois, quando o facultativo verdadeiro nascer dentro de ti, eis aí o momento de autocura. Conhece-te a ti mesmo, diz o velho aforismo que viaja nos lábios dos sábios e que nunca cede lugar para outros, por ser a verdade. Curar é devolver a harmonia para onde há o desequilíbrio, e não há meios mais eficazes do que passando pelos nossos próprios canais. Meu irmão, tu que tens o dom de curar, cura a ti mesmo em primeiro lugar, para então estimulares os outros a curar. Estimulares os outros à cura de suas próprias enfermidades. Avança, estuda, medita e trabalha orando. Que Deus, como Pai, não se esquecerá de te ajudar, de maneira que encontrarás a verdade. Não deixes de acreditar nas intervenções dos Espíritos em todos os esforços empenhados por ti para a tua melhoria espiritual, senão para a cura de todos os seus desequilíbrios morais e físicos. Nos Atos dos Apóstolos, observamos o seguinte, no capítulo 2, versículo 43. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Os apóstolos eram dotados de mediunidade de cura e acionavam a força magnética para fazer prodígios e curas espetaculares, mas tudo para despertar a fé e a mediunidade dentro de cada enfermo, e mesmo da massa humana que assistia a tudo cheia de temores, eram sementes que nasceriam no porvir. Coisa linda, né?
Você consegue passar para já mais um, por favor? Pode, obrigado. Não estão querendo que a porta fique fechada. Deixar a porta fechada. Deixa aí, né? Então vamos todos agora tentar criar um fecho, um só pensamento e direcionar o nosso irmão maior, nosso modelo de Mestre Jesus. Que a vossa paz esteja aqui nesse ambiente, esteja em cada consciência aqui presente, encarnados e desencarnados. Agradecemos por essa vontade de cada um de nós de estarmos aqui e dessa influenciação que nos fortalece aqui chegar, aqui estar e aqui estudar. E por isso tudo só temos a agradecer ao Pai, Criador de tudo e de todos, rogando muitas graças a Deus. Em nome do Mestre Jesus está aberto mais essa reunião, associação, agremiação entre irmãos, e que a paz seja uma realidade, que assim seja. Irmãos, estamos chegando já ao término desse encontro. Vamos agora voltar ao estado consciencial e nos religar ao nosso irmão maior, voltando à oração com o nosso modelo e guia. Mestre Jesus, agradecemos por mais esse encontro entre irmãos que se afinizam na proposta do em busca da verdade, na proposta do autoencontro, trabalhando o autoexame. E por isso tudo só temos a agradecer pelo que foi ofertado aqui hoje, rogando muitas graças ao Pai, Criador de tudo e de todos. Em nome do Mestre Jesus, está encerrada esse encontro entre irmãos. Que assim seja. Que assim seja. E aí, Sofia, tudo bem, Sofia? Tudo bem? Tudo jóia, mano? Tudo jóia, graças a Deus. Valdemir. Tirando essas mosquitadas, tu foi tudo. Olha, mosquito. Caramba, eu nunca fiquei assim, com barulho tão forte no ouvido, né? Caraca, então também não ouvido da gente. Foi aí não, Dani? Também não ouvido da gente, né? Caramba, não parou. Foi sim, foi direto. Parecia assim. Acho que ele não gostava de mim, não. Ele não picou uma vez em mim, mas ficou aqui. Ó. Eu falei, Não caramba, me mordeu também não, ficou zunindo aqui. Mas ninguém mordeu. Não me mordeu também não. Não mordeu, não. Tem uma comunicação, Não me cara? incomoda, cara. Tem, Valdemir? Não. Então, bom. Vamos a elas. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos aqui presentes. Que nesta noite possa cada um receber aquilo que vier a buscar. Que todos possam estar com a saúde boa e a paz na consciência. Irmãos, que todos que estão aqui tenham forças para continuar com esta vontade de estar aqui para dar continuidade a este trabalho lindo. Que a informação, através desses livros, que ajuda a muitos que aqui se encontram
na espera deste aprendizado. Pode parecer que está vazia a casa, mas os desencarnados estão aqui sempre para buscar este estudo que para eles é de fundamental importância. E aqui muitos estão evoluindo cada vez mais, pois às vezes, quando encarnado, não damos tanto valor à parte espiritual, pois muitos dizem que morreu, acabou tudo, e depois verem que aí é que começa de tudo, é o começo de tudo. E ainda bem que, como esta, tem muitas casas para ajudar essas almas que podem ainda ter a sua vida que tanto desejam. Muito obrigado a todos por este lindo trabalho e que Jesus ilumine o caminho de todos vocês. Atendo aqui, queridos irmãos, eu venho agradecer por tudo que venho recebendo nesta casa, pois cheguei aqui perdido, pois eu não tinha nenhum conhecimento da vida em que me encontro hoje. E quando aqui cheguei, me dei conta de que realmente tinha feito com a minha vida na Terra. E digo que fiz de tudo um pouco, de tudo. Eu fiz de tudo e muito errado. E cheguei aqui em péssimo estado. Só depois de muito tempo, nas trevas, eu achei um anjo caridoso que me trouxe para cá. Mas hoje eu agradeço por tudo que foi feito por mim e me encontro muito melhor e com mais informações sobre muitas coisas. Obrigada a todos vocês e peço a Deus que dê a todos muitas coisas boas para a vida de vocês. Que a paz e o amor de Jesus fique sempre com todos. Então, está terminado o estudo. Oração nossa. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar o melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos
para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir teus desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.